Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Na realidade, essa epígrafe, ela não começa aqui, né? Ela começa no capítulo 5 e assim se estende ao capítulo 6 e vai até o capítulo 7. É a mesma epígrafe, é o mesmo escrito. O original contém esses mesmos textos. No original a gente não tem aqui versículo nem capítulo, né? Nem essas divisões aí. A gente tem isso para a gente entender e manusear a Bíblia. Mas no original é tudo um texto só. Na realidade, esse texto foi chamado de Valores do Reino, né? No primeiro século. Então, quando se escreveu sobre os feitos de Jesus, o capítulo que nós conhecemos hoje, 5, 6 e 7 de Mateus, são conhecidos como Valores do Reino. Como todo grande mestre naquela época, eles pediram também a Jesus para ensinar uma oração. E todo mestre ensinava uma oração. E Jesus então ensinou aos seus discípulos essa oração. Lógico que antes, né, ele vai falar sobre essa prática de oração, como se deve orar, mas aí no versículo 9, ele começa a ensinar um modelo de oração. Eu gosto muito dessa oração, já preguei aqui nesse texto, eu acredito foi há 5 anos atrás, eu preguei aqui, vou voltar a pregar no Pai Nosso, né? Tem um livro do Henry Noah, de 300 páginas, muito bom, de um padre holandês, né, que fez vários trabalhos muito relevantes no mundo, e ele escreveu um livro sobre o Pai Nosso muito bom, vale a pena a leitura. E quando a gente lê o Pai Nosso, a gente tem que entender que todo o texto está conjugado no plural. Tá? Porque na maioria dos mestres daquela época, cada um tinha o seu Deus, né? E aí falava assim, quando você orar para Deus, ora assim, eu, ou isso. Sempre muito no singular. E Jesus Cristo já foge à regra ensinando uma oração diferente, que ele fala assim, Pai Nosso. Então não é meu, é nosso. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é toda a glória, para sempre. Para sempre. Amém, amém e amém. No original tem 3 para sempre e 3 amém. Mas ia ficar muito chato a gente ler isso aqui, né? Então eles escreveram para sempre, amém. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco aqui hoje. E que o nosso coração possa queimar na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ministre nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero pregar aqui só sobre um versículo, versículo 10. Vamos ler juntos? Venha. Vamos falar isso com vontade mesmo? Pede isso de verdade para você?
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que coisa bom. Que venha o teu reino. É isso que ficou na minha mente, né, quando leu esse texto na semana retrasada. E eu fiquei pensando sobre isso. Aí lembrei do livro de Henry Noah e vários outros livros. Billy Graham também escreve sobre isso, eu cito ele aqui. Mas que venha o teu reino. Algo fantástico, é um pedido, na realidade, que a gente faz a Deus. Que venha o teu reino. Que se cumpra aqui a sua vontade, assim na terra como no céu. Colocar os nossos corações no reino. O que isso significa? Eu fiquei pensando sobre isso. É ter uma vida cheia de Espírito. É entender que o Espírito Santo age dentro de nós e entre nós, porque Jesus falou isso, né? Falou, eis que o reino está chegando. E ele começou o ministério, né? Eis que o reino está no meio de vós. E aí ele termina, quando ele está indo lá para a cruz, né, ele fala assim, eis que o reino está dentro de vós. Então, o que é entender? A gente só tem uma coisa que está dentro de nós, né, que é o Espírito Santo. Então, é deixar ser tomado pelo Espírito Santo. É viver uma vida constante de adoração. É servir a Deus sem impedimento. Porque a gente é cheio de coisinha, né? Ah, desse jeito não quer, né? Ai, fulano. Servir a Deus é um negócio complicado. Porque passa pela gente e a gente é cheio de coisa, cheio de minúcias. Tá? Isto é estar no centro da vontade de Deus. É Ele tomar conta do nosso ser, de tudo aquilo que nós pensamos, de toda a nossa força, de tudo que dizemos, de tudo que fazemos. É experimentar os valores que foram lançados aqui por Jesus Cristo em Mateus 5, 6 e 7. Isso é viver o reino? Eu acredito que é tudo isso que a gente acabou de falar. Mas eu vejo que hoje nós estamos num tempo de muitas preocupações e poucas prioridades. Principalmente se for na área espiritual. Nós vivemos um tempo de muitas distrações e pouco foco. Vou repetir, principalmente se for na área espiritual. Muitos shows, pouca palavra. Muito investimento, pouco envolvimento. Nos parece que perdemos a nossa identidade com o reino e com o rei do reino. E essa identidade ficou comprometida. Por isso, compreender os aspectos relacionados à nossa identidade não é mais uma tarefa fácil. Porque nós vivemos numa sociedade que é especialista em individualismo. Não é individualidade, que cada um tem que ter a sua, mas é individualismo. Nos tornou extremamente egoístas e egocêntricos. Que arranca de nós, do sujeito, a sua capacidade de perceber-se como um ser único e relacional. Também nós temos outra dificuldade, tá? Um movimento chamado de massificação, que nos conduz como uma manada correndo, assustada, ou nós somos levados, né, por essa manada, por modas e modismos. É um fenômeno social, tá? E também arranca de nós essa questão do sujeito, da beleza, da individualidade. E assim a gente perde a capacidade de nos relacionar primeiro conosco mesmo, porque a gente está inserido num monte de coisa, tá?
e depois com o próximo, depois com o nosso Criador, porque isso aí fica, sei lá, em que área que está, em que lugar que está, né? E a gente perde o nosso papel no mundo. O nosso maior objetivo de existência, amados, e único, é que nós nascemos para nos relacionar com Deus. Ele é quem implantou o seu reino na terra, em nossos corações. Como no céu e na terra, não é isso? E assim nós ganhamos ou restauramos o nosso objetivo de existência. Vivemos para adorar, servir e celebrar o nosso Criador. Jesus é muito claro quando diz isso, aqui em Mateus mesmo, depois você lê em casa, tá? Mas eu vou citar aqui o versículo. Quando ele diz assim, se nós fizermos isso, fizermos do reino a nossa prioridade, o que ele disse? Mateus 6,33, peguei aqui semana. Buscai em primeiro lugar. Espera aí, deixa eu ver se vocês entenderam. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não é um pedido? Por que você anda ansioso, correndo para lá, para cima e para baixo? Buscando coisa que não é prioridade. Ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e você vai correr menos. Você vai ganhar mais dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque está escrito na palavra. O próprio texto responde, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Tome posse, recebe aí agora. Entenderam isso? Ele mesmo está dando a resposta. Por que a gente perde tempo? Por que nós estamos tão distraídos com as nossas coisas, com os nossos interesses, com as nossas inquietudes, com as nossas conquistas, com as nossas satisfações pessoais? Por que nós perdemos a nossa identidade? Por que os valores do reino não têm mais sentido? Não é o único desejo da minha vida. Porque o reino não é mais o meu propósito principal. Porque a minha filiação divina não é o meu modo de viver. Quem somos, amados? Por que somos o que somos? Ih, pastor, para de fazer essas perguntas filosóficas. O que devemos fazer com o que somos? Eu fiz essa introdução, né? Eu peguei um texto do Henri Nouwen e diz assim, ó, mantenha seus olhos naquele que se recusa a transformar pedras em pão. Eu estou escrevendo sobre isso. Ano que vem eu prego disso, se Deus quiser. Que não pula de uma grande altura e abdica de governar com grande poder. Esse poder aqui temporal. Mantenha seus olhos naquele que é pobre com os pobres, que do fraco ele faz forte, do rejeitado ele torna filho do reino de Deus. Aquele que fez essas coisas é fonte de toda paz, de toda alegria, de toda esperança, de todo prazer, de toda riqueza e prosperidade. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Salvador. Que coisa fantástica. Nós perdemos isso. Como restaurar isso? É isso que a gente quer compartilhar com você aqui hoje. Primeira coisa, então, é que seu reino de amor tome conta do meu ser. Vamos falar isso? O reino é o lugar onde Deus provê tudo a todos.
Aquilo que nós precisamos, o rei vai prover. É um reino de suficiência, onde não somos mais levados de um lado para o outro, pela ansiedade de ter tudo o que queremos e de ser aquilo que não somos. É um desejo da gente, né? De ter aquilo que não, a gente nem precisa ter e de querer ser aquilo que a gente não é. Tá? Então, por que ele fala isso? Porque em Mateus 6,34, depois você vai ler esse texto em casa, tá, gente? Diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Aqui é uma tradução nova. Basta cada dia a sua própria maldade. Por que você fica ansioso? Hein, meu querido? Por que você fica ansioso? É uma redundância que está assim, mas eu não gosto de reduzir as coisas, né? Mas é por causa disso. É porque você traz para perto aquilo que está longe. Tá? Por que você fica depressivo? Porque você traz aquilo que não deu certo lá atrás para hoje. Ansiedade é aquilo que ainda vai acontecer. Depressão é aquilo que já aconteceu. Nós vivemos assim. E deixamos de viver deixamos de viver olha que palavra linda. Quem não gosta de ganhar presente? Quando a gente deixa de entender que cada dia é um presente, a gente começa a viver as solicitudes dessa vida. Ou os problemas que a gente vai carregando e arrastando aí, e não consegue resolver, e vai ficando junto com você. Você não coloca aos pés da cruz esse saco e fica carregando gente nas suas costas. Por isso, pertencer a este reino é a razão pela qual nós podemos esperar pela proteção e pela provisão de Deus. É certeza do auxílio do Espírito Santo em nossas fraquezas. Já a nossa filiação é certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou ainda, para o bem de todos aqueles que são chamados de filhos de Deus. Oh, gente, que coisa fantástica. Romanos 8, tá? Agora você pega Romanos 8 aí, guarda no seu coração, lê em casa. Hoje eu falei isso de manhã. Se somos realmente filhos do rei e fazemos parte desse reino eterno, ele é a maior e mais forte motivação que temos para enfrentar as lutas e as adversidades que vão vir sobre a nossa vida. Circunstâncias que não controlamos. Pois temos um rei capaz de tudo para que possamos obter a vitória em Cristo Jesus. Ele diz isso, Romanos 8, também vai ler lá. Jesus também, amado, compara o reino dele com um grão de mostarda. Lembra disso? Eu estive em Israel, né, e eu vi o grão de mostarda. A nossa mostarda aqui é grandona, né? Ela é bem pequenininha. Tem mostarda lá em vários jardins, porque ela dá uma flor bonita, uma vagem pequenininha, né? E o guia lá foi lá e abriu assim, pôs na nossa mão. Eu trouxe alguns até, né, que diz assim, ó: o grão de mostarda, quando é plantado, é a menor semente de todas, lá naquela região. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Até o menor ato, amados, de generosidade pode crescer. No reino de Deus é assim. Qualquer ato pode crescer, ser algo maior que poderíamos pedir ou imaginar. A própria palavra diz isso. Qualquer ação sua vai reverberar na vida do outro, na sua vida, e vai reverberar por toda a eternidade. A gente não tem ideia.
Porque nós não servimos um rei temporal, nós servimos um rei atemporal. Gestos que nós fazemos agora pode gerar um efeito na vida do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega da escola, por toda a eternidade. E às vezes você vai encontrar com eles lá na eternidade. Esse é o valor do reino. Que ele diz assim em Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera no pastor Eronilton. É verdade, está escrito lá, opera. Ele diz assim: segundo o poder que opera em nós. Opera em mim, opera em você, opera na igreja, opera em todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Há um poder em você, o poder do reino. Às vezes nós esquecemos disso. É a criação, o reino de Deus é a criação da comunidade de amor. Neste mundo que vive em desamor, em guerra, em destruição. É a comunidade do amor, que vai para além deste mundo. Porque onde quer que o amor cresça, ele será forte mais do que a morte. Depois você vai ler 1 Coríntios capítulo 13. Porque em 1 Coríntios capítulo 13, 8, diz que tudo passa, mas o amor jamais acaba, jamais. É a comunidade do amor. Viver o reino é a comunidade do amor. Então deixa esse amor invadir seu coração, o amor de Deus. Se nos empenharmos então em cultivar o amor aqui na terra, porque amor, amados, não é um sentimento. Amor é um mandamento. Tá? Amor é mandamento. É para ser cumprido. Entenderam isso? Então, quando a gente cumpre, nossos esforços irão além da nossa própria existência cronológica. Ou seja, se mobilizarmos recursos para a criação de uma comunidade de amor, somos os obreiros de Deus a construir o seu reino. Por isso, queridos, pertencer ao reino nos garante uma herança futura. Em Cristo somos filhos do Rei do Reino. E como filhos somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros em Cristo Jesus. Nossa condição muda hoje e no futuro. Somos filhos e somos herdeiros. Vivemos como filhos, mas há uma herança reservada para todos aqueles que creem. Você crê nisso, amado? Se você não crê, vai ler Romanos 8. Vai entender a ação do Espírito Santo na sua vida. É o capítulo que mais cita o poder do Espírito Santo. Em toda a Bíblia. Às vezes você não sabia, tá vendo? Também é conhecimento bíblico. A questão, então, não é como eu posso conhecer a Deus. Presta atenção nisso. Mas como posso deixar que Deus me conheça? A questão, amado, não é como eu vou amar a Deus. Mas é como vou me deixar ser amado por Deus. Deus anda longe da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Deus vive atrás da gente, procurando a gente, porque a gente vive fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com o seu reino. Ele vive procurando me encontrar. Ele deseja se encontrar comigo e com você. Ele deseja te amar. Porque Ele já te amou desde a eternidade. Coisa maluca. Ele quer que a gente faça parte desse reino.
assim na terra como no céu. Confiança é a convicção íntima de que o Pai me quer de volta a casa e me chama para viver as verdades do reino. E pertencer ao reino é brilhar em meio às trevas, é ser luz. Esse é o chamado. E aí a gente tem a segunda e a última coisa que diz: Deus é especialista em mudar a face do mundo. Vamos falar isso? O trabalho transformador de Deus na nossa vida, em nosso caráter, é dele e não nosso. Nosso objetivo não é tornar a nossa face radiante. Não é colocar letreiros em letras garrafais, luminosas, dizendo: sou o filho do rei, agora tudo me pertence. Nem Jesus fez isso. Mateus nos informa lá em Mateus 17 que Jesus foi ao monte e lá ele foi transfigurado. Vamos falar essa palavra? Transfigurado. Jesus, amados, não foi ao monte e se transfigurou. Ele chegou lá e foi transfigurado. Ele não tinha esse poder de pedir para ele se transfigurar. É algo que veio de fora para dentro. Moisés, quando subiu ao monte, recebeu as tábuas da lei, e ele desceu do monte, nem ele sabia que o rosto dele brilhava. Gente, isso aqui é uma outra coisa louca. Nossa função como filhos do reino, amados, não é criar algo falso e momentâneo. Nosso objetivo é simplesmente nos colocar diante de Deus com o coração preparado e disposto. Deixar Deus fazer o seu trabalho, atrapalhar o menos possível. Hoje tem gente aí querendo brilhar de qualquer jeito. Deixa Deus brilhar através de você. Deixa Deus brilhar. Entenda isso, meu querido. Ele faz. É Ele que transformou Jesus. É Ele que transformou Moisés. É Ele que fez. Ele é quem transforma o nosso ser. Ele transforma o mais vil pecador, mais sujo, em mais limpo, e mais santo. Ele que faz. Um coração de pedra, Ele transforma em coração de carne. Um momento de desespero, Ele transforma em esperança. É Ele que faz. E Ele faz. Um momento de tristeza, Ele transforma em alegria. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele tira a angústia do nosso coração. Ele recolhe a nossa ansiedade. Ele faz. Ele seca a nossa transpiração. Ele suaviza nossas sobrancelhas franzidas, arqueadas. Não é botox. Ele faz. Ele tira toda a preocupação. Ele toca a nossa face. Ele nos faz brilhar. Ele muda a nossa face no meio da adoração, da entrega, do serviço. Nosso rosto brilha, não mais por um encontro, na transfiguração ou lá no monte. Ele muda a nossa face porque agora Ele faz morada permanente em nossos corações. É isso que Ele faz. A vida espiritual não nos remove do mundo.
mas ela nos leva às profundezas mais terríveis da alma humana, da degradação do homem. E você vai lá, ela nos ajuda a ver como nós somos e quem é o nosso próximo. Quando entendemos que não devemos fugir dos nossos problemas, das nossas dores, mas devemos nos mobilizar na busca de soluções, das nossas dificuldades, das nossas dores e angústias, que serão transformadas em expressões de esperança, em expressão de louvor, de celebração, de serviço ao Rei do Reino. Billy Graham diz assim, Deus disse, né? Deus não existe para fazer algo grande em você, em nós. Mas somos nós que existimos para fazer algo grande a partir dele. Isso não é para você. Isso não é para mim. Isso tem a ver com ele e o seu reino. Ele tem mais interesse em você do que você mesmo. Você fica andando aí, devagando nesse mundo, mas Deus tem mais interesse em você, está te chamando para servir o reino. Não é fazer a sua vontade, mas é que a vontade dele se cumpra na sua vida. Esse é o desejo de Deus. Pais, o que os seus filhos estão aprendendo com você sobre os valores do reino? O que os seus filhos estão aprendendo com você, pai, sobre adoração? Sobre servir o reino? Eles veem o seu entusiasmo para estar servindo o Rei do Reino? Adorando o Rei do Reino? Eles veem que você tem o mesmo entusiasmo para servir a igreja local, com o mesmo entusiasmo que você faz churrasco lá na sua casa? Contando os amigos, tomando a cervejinha, cortando aquela, como é que é o tender? Chorizo. Aquela costelinha de porco deliciosa. Você tem essa mesma vontade? Você tem o mesmo interesse, né, de mostrar para os seus filhos como você torce para o seu time de futebol? Hoje foi só sofrimento para mim, mas tudo bem. Os flamenguistas estão felizes, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Mas você tem esse mesmo interesse, você vai lá e torce, vibra e grita. E quando você vem para a igreja, você faz a mesma coisa? Torce, vibra, grita, vamos lá meu filho, é como é bom, a gente está lá, gostoso demais, delícia de Deus. É assim que você vem? Servir o reino para você é a mesma coisa que você dedica no seu trabalho. Quantas horas você dedica por semana no seu trabalho? É a mesma coisa. Tem gente trabalhando demais aí, sofrendo demais. Aos seus estudos? À faculdade? À pós? Ou ao mestrado? A um doutorado? Seu filho vê você lá, rebentando cabeça com aquilo? Não é isso? E a hora que você vem para a igreja, você pega a Bíblia assim, que você nem leu durante a semana, mas o livro, para pós, para o mestrado, não sei, você leu assim que está sabendo de trás para frente, de frente para trás. Onde estão os valores do reino? É a mesma medida, amados. É com a mesma alegria. É com a mesma dedicação. O que você está oferecendo? É só o resto. Está tão cansado, te sugaram tanto durante a semana, o vampiro do diabo montado nas suas costas, te sugando, e você vem entregar o resto para Deus.
Entenda, meus amados. A palavra de Deus, ela não erra. Buscai. Vamos lá de novo, eu acho que vocês já esqueceram desse texto. Buscai, em primeiro lugar, o reino. O reino. O reino. O reino. O resto é resto. Hoje nós estamos dando mais valor ao resto do que ao reino. Do que ao reino. Entenda isso. A geração seguinte vai fazer isso. Servir o reino. Eles veem o brilho da adoração em sua face. Eles veem o contentamento no seu serviço para o reino. Eles estão vendo os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, de escola, veem o brilho em tua face, porque você pertence ao reino. Eles veem a sua face radiante. Lembre, meu querido, não é você que tem que perceber que sua face está radiante. Porque hoje está cheio de gente querendo coisa radiante, né? Igreja radiante, não sei o quê. Será que eu estou bem nessa igreja? Está cheio de gente assim. Deixa Deus te encontrar, meu amado. É Ele que vai fazer, é o poder dEle. O poder é dEle. Não é você que tem que perceber que você está radiante. São as pessoas que estão ao seu lado, que tem algo em você que é extraordinariamente, maravilhosamente radiante. Você é luz. Você é luz. As pessoas querem estar ao seu redor, porque eles veem que você faz parte de um reino futuro. Que venha o teu reino. Se prepare, amados. Se prepare para viver os valores do reino. Se prepare para adorar. Com o seu coração sedento, com sua alma pujante de alegria, por um desejo de comunhão e de serviço. Deixe Deus mudar a sua face. Deixe Deus mudar a sua face. Mantenha seus olhos naquele que se recusa a transformar pedras em pão, que não pula de uma grande altura e abdica de governar com grande poder temporal. Mantenha seus olhos naquele que diz: bem-aventurados são os pobres, os mansos, os que choram e aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados vocês são. Mantenha seus olhos naquele que é pobre com os pobres, que é fraco com os fracos, que está com o rejeitado dos rejeitados. Mantenha seus olhos naquele que diz: eis que o meu reino está dentro de vós, e o meu reino é fonte de amor, perdão e alegria. Mantenha seus olhos naquele que é fonte de toda a paz, de toda alegria, de toda a esperança, é fonte de prazer e satisfação, de toda riqueza, de toda prosperidade, de todo poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Salvador. Mantenha seus olhos nele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quer que o céu desça na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia, que nós possamos viver essa verdade, experimentar de Deus nessa semana como nunca experimentamos em nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e projetos, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você, viu? Dê um abraço aí, dê um cheirinho em quem está aí do seu lado.